Olá, pessoal. Continuando nossa prática de construção de bases cartográficas utilizando compilação cartográfica, a gente vai entrar agora aqui no passo 8, onde a gente vai importar para dentro do filtro do dataset as feições de interesse em cada arquivo DGN. Então é importante abrir no ArcMap o arquivo DGN e ver quais grupos entre anotação, ponto, polilinha, polígono que vai ser utilizado para cada arquivo DGN. Para esse processo, pessoal, a gente vai utilizar aqui no ArcMap, eu vou criar um novo projeto. Eu sei que o projeto anterior a gente tinha aí só uns 3 shifts que a gente viu o sistema de referência, não vai ter quase nada, a gente poderia aproveitar, mas eu fazendo aqui por etapas. Então vou colocar aqui ó, P1, P2, tracinho 04, importação, tracinho DGN, ok? Então, P1, P2, 04, importação DGN. O primeiro passo aqui, pessoal, você vai ter que fazer isso para cada carta do IBGE que você está utilizando, ok? Eu vou pegar uma aqui, por exemplo, a que tiver mais feições, eu vou vir aqui, ó, no meu conexão com a pasta, né, Viçosa, cartas IBGE, DGN agora, ok? Porto firme aqui, ó, vai ter, ó, HD, HP, LC, LM, O2, O3, ST e VG. Ele não tem o O1, ok? Nem está tendo PR aqui. Então, eu vou passar para outro aqui, ó, HD, HP, LC, LM, O2, O3, PR, ST e VG. Vamos ver Viçosa. Ó, HD, HP, LC, LM, O1, O2, O3, PR, ST e VG. Então vou mexer aqui com Viçosa que a gente já vê todos que tem. Vocês viram que há cartas que a gente não tem o O3, ou não tem o O1 e assim vai, ok? Então o que eu vou fazer? Primeiro, hidrografia aqui, ó, HD. Eu vou pegar o arquivo DGN e julgar para o meu projeto, ok? Vou dar OK, ele vai falar que está num grupo de leia sem referência espacial. Você pode ver aqui que as unidades estão em quilômetro, né, do UTM. E aí, quando a gente portar já para o filtro dataset lá do Geodatabase, ele já vai entender que está em quilômetro e que está no sistema original da carta. Bom, o que eu preciso aqui de hidrografia? Olha só. Eu vou ter aqui a polilinha, que vai ser, vou desmarcar aqui, ó, todos e vou ir marcando. Por exemplo, a polilinha vai ser os rios, ok? O trecho de drenagem. Então, vou precisar desse cara. Então, polilinha eu vou precisar. Depois aqui, ó, vou até colocar ele para fora aqui, ó, para a gente saber, beleza? Depois aqui, anotação. Eu preciso de anotação, pessoal. Vou ter no mapa final para ser impresso, no layout da carta, eu vou precisar ter esse texto aqui. Mas esse texto ele vem desconfigurado do que no original na carta. Se eu pegar aqui o TIFF, ó, vamos pegar o TIFF aqui para a gente ver, ó, Viçosa, Gel, que já vai estar no mesmo sistema desse aqui, ó, AZ. Não. Ah, pessoal, está em quilômetro que está em metro. Mas olha só, se eu der um zoom to layer e eu mudar aqui para o classificado, você vai ver que o nome ele segue aqui, ó, o rio. Então, ele não vai ficar reto igual está aqui em cima. Opa! Tá aqui. Coisa roxa aqui. Ó. Ele não deu zoom. Ele não vai ficar essa coisa reta, ele vai seguir aqui o contorno do rio. Então a gente não vai precisar. Eu já tentei de várias formas aqui transformar isso aqui em ponto, onde ele vai salvar aqui um ponto aqui do texto e depois tentar fazer uma junção espacial para converter os atributos aqui para a linha. Só que não funciona.
o nível de edição que você vai ter depois, é mais fácil você deixar o TIFF de fundo e ir colocando o nome dos rios aqui, é muito mais fácil e rápido, ok? Então a gente não vai usar essa anotação aqui para fazer essa compilação. A gente vai pôr a carta TIFF de fundo, vendo os rios que têm nome e nomeando ele na edição de atributos, ok? Então a anotação eu não vou usar. Ponto. Eu tenho alguns pontos aqui, ó. Você vai ver que esses pontos são centroide dos polígonos aqui de represa, de massa d'água. Então vai ter uns pontos aqui de represa, massa d'água, outros pontos que vão ser ilhas, ok? Então esses verde aqui, por exemplo, vai estar como ilha. Se você abrir a tabela de atributos, você vai perceber que eles estão em layers diferentes. Ó. Você faz a seleção desse cara aqui. Ó. Ele está na layer 2, ó, level 2. Esse outro aqui já está na layer level 54. Então você sabe que essa parte aqui é ilha. Só que a gente não, eu particularmente não vou utilizar esse ponto aqui. Okay? O que a gente faz? A gente tendo aqui a polilinha, que é essa linha aqui, a gente vai converter de linha para polígono, ele já onde tiver polígono fechado, ele vai fazer aqui um polígono para a gente, uma área fechada ele faz o polígono. E aqui no caso aqui, como é uma ilha, eu vou vazar esse polígono aqui da água, ok? Eu deleto esse polígono interno aqui. Então é dessa forma que a gente faz, ok? É bem simples e fácil a gente fazer isso aí depois. Bom, então esse ponto eu não vou utilizar. Agora aqui o polígono, vocês vão ver que tem aqui aqueles polígonos lá que tinham os centroides, ok? Então isso eu gero da forma que eu falei agora. E tem o multipath, que é mais para parte de 3D, que não é utilizado aqui. Beleza? Então, você pode ver aqui que multipath, ó, não vou ter nada. Beleza? Então, vai ser só a polilinha que eu vou usar aqui do HD. Então, vou remover esse grupo de layers aqui e vou deixar só o que eu vou precisar. O próximo passo vai ser eu vir aqui no catalog e colocar aqui agora do HP. Okay? O HP é de ipsografia, né? Vem da parte de altimetria. Você pode ver que vai ter as curvas de nível, né? Elas vão estar classificadas diferentes. Ó. Por exemplo, aqui, nesse meu caso aqui de Viçosa, é interessante a gente abrir a tabela de atributos aqui. Ó. Eu vou já separar aqui polilinha, que a gente vai precisar, né? Já de cara, eu sei que é curva de nível. E aqui ó, você pode ver que essa azul é a mestra, que a gente via que tinha uma cotagem aqui. Então ela vai estar aqui ó, com esse nome de layer, DWF Info. E isso depois a gente aproveita para já saber quais que são as mestras, as normais e as intermediárias. Então isso aqui eu já sei. Essa outra aqui, que é as normais, ó, vai ser level 2. E a intermediária, que é de 50 em 50 metros, essa Build Info. Ok? Então, as mestras aí vão ser de 100 em 100, né? As normais é de 20 em 20 metros, que é a distância das curvas, e a intermediária aqui de 50. Então, por exemplo, vai ter aqui ó, 700, 720, 740, 750, que é a intermediária, 760, 780 e 800. Bom, depois o que eu vou precisar aqui? Ó? Eu tenho aqui ó, a anotação, que você vai ver aqui que são os textos, ok? Aí nesses textos, pessoal, eu vou precisar porque esses pontos aqui são pontos cotados, ó, que aqui é quando a gente converte esse texto para ponto, vai criar um ponto aqui bem na localização mesmo do ponto. Se você colocar a carta TIFF embaixo, você vai perceber que vai ser na mesma localização, ok? E ele já vai ter o 690 aqui como atributo.
Então a gente já utiliza isso aí para ponto cotado. Então vou precisar aqui da anotação, ok? Depois, ó, ponto, gente, não tem nada, ok? Depois, ó, polígono, vai ter as curvas fechadas, ele gera polígono, a gente não vai precisar usar isso aqui. E um multipath, não interessa. Então a gente vai usar aqui na ipsografia só a polilinha e a anotação. Voltando aqui agora para o LC, que é localidades, a gente vai ter o que aqui, ó? Os nomes, ok, de algumas localidades, nomes das cidades, ó, por exemplo, aqui Viçosa, vai ter aqui um polígono aqui com uma área urbanizada na época da carta, né, já está bem desatualizado. Então vai ter aqui essas anotações, ó. Vou desabilitar todos aqui. Então as anotações eu vou precisar, que vai ter aqui as minhas localidades, ok? Depois aqui, vamos ver o que tem, ó. Os pontos não vou precisar, porque a própria importação da anotação para o banco de dados aqui ele vai gerar um ponto. Polilinha, essa polilinha já está bem desatualizada, eu não vou querer isso. Polígono também não, multipath não. Então, localidade aqui só anotação. Depois, pessoal, a gente vai para o LM, que é o limite, né, dos municípios. Então aqui, ó, já de cara dá para a gente ver que a gente vai precisar aqui é só da polilinha, né? Ó, eu tenho até aqui uma anotação aqui, mas não vai ter muita coisa. Ponto vai ser os 4 cantos da carta, então a gente não precisa. A polilinha, ok? Polígono multipath não tem. Então vou tirar aqui a LM, polilinha e vou remover o resto. Agora a gente passa aqui para o O1, O2 e O3, que é obras e edificações, né? O O1 vai ter aqui os pontos dos 4 cantos da carta, que se você for utilizar os pontos, depois você tem que tirar isso aqui, que não é para usar, né? Aqui vai ter o que? Vamos dar um zoom aqui, ó, estádio, então área de lazer. Vou voltar aqui. Seria aqui, ó, um campo de futebol. E outro campo de futebol. Então aqui, pessoal, eu acho que é melhor a gente, apesar de ter o desenho de um campo aqui, é melhor a gente copiar aqui a parte do ponto, ok? Que vai estar aqui, ó. Ponto. Como é pouca coisa desse O1, que é lazer, a gente pode pegar esse ponto e colocar o TIFF embaixo e já preencher o atributo. Então o O1 a gente vai usar só o ponto aqui para representar. Depois no mapa final a gente coloca simbologia. Então vou remover. Agora eu vou ter aqui o O2. Você vai ver que o O2 aí, ele vai ser a parte de dutos, né? Energia, tal. Então vou ter aqui, ó. Você pode ver aqui, tem os 4 cantos da carta, iniciando. Então aqui, ó, por exemplo, dá um zoom aqui, ó, vou ter linha de alta tensão, AT alta tensão. Esse outro aqui, também alta tensão. E aqui também alta tensão. Vamos ver os pontos aqui. Ó, torre de comunicação, Telemig, né? Aqui tem um ponto que não tem falando o que é. Nem aqui. Então aqui, pessoal, vou precisar ter aqui, ó, esse ponto aqui era o do DOM aqui, que eu tirei. Vou precisar do ponto e da polilinha, ok? Então vou pegar aqui o ponto do O2 e a polilinha do O2. Agora eu vou vir aqui para adicionar o O3. O O3 vocês vão perceberem que
ele tem vários pontos, né? Vou desabilitar aqui o O2. E esses pontos são os pontos de edificação, né? Casas. Então vai ter aqui as edificações, em áreas urbanizadas vai ter aqui posto de saúde, cemitério, igreja, tudo mais. Aqui é interessante a gente ter os pontos, né? Lembrando aqui que aqui tem ponto e tem polígono. Desabilitar o polígono e a polilinha. Vai ter esse cara e vai ter o ponto. Então vou precisar dos pontos dessas edificações e também dos nomes aqui, ó, de escola, de igreja, de fazenda, que é interessante. Então vou pegar o O3, anotação e ponto. Beleza? Então vão ser esses dois que eu vou usar aqui do O3. E agora a gente vai partir agora para o PR, que é a layer aqui que eles falam principal, né? Onde a gente tem aqui seria os RNs, os pontos de referência, os marcos, coisas do tipo. Então aqui eu vou precisar do ponto, que é onde que está a localização, você pode ver que é o RN. E como são poucos pontos por carta, pessoal, isso aí é mais fácil a gente pegar só o ponto e digitar lá o valor, o nome desse RN, ok? Então aqui no PR eu vou pegar ponto e vou remover o resto. Bom, depois a gente vai vir aqui no ST. O ST vocês vão ver que tem bastante feições, vai ter que ter bastante edições. Então aqui vai ter sistema de transporte rodoviário, ferroviário, aeroviário, o que tiver aqui vai estar aqui. Duto, coisas do tipo. Então, você vai precisar aqui basicamente da polilinha. Isso é lógico, né? Você pode ver aqui que vai ter as rodovias, arruamento, aqui por exemplo seria ferrovia, e vai. Então, você colocando o TIFF por baixo, você tem uma noção do que é cada um dessas linhas, dessas feições aí. Tem dúvida também? Tenta baixar a carta editorada lá, o PDF, que dá para a gente ter uma noção melhor. A gente vai precisar aqui então da polilinha no ST, ok? A anotação é interessante para você depois inserir aqui, mas não para converter para ponto. Pontos aqui não vai ter quase nada e polígono não vai importar para a gente aqui não, porque já vai ter a polilinha, ok? Então, só para vocês verem aqui, quase não tem polilinha. Ponto, vamos ver aqui esses pontos. Não, tem um ponto aqui. Tem outro aqui que é estação. Bom, pessoal, essas estações aqui, muitas delas já estão desativadas, né? Normalmente é de ferrovias, então vocês podem deixar sem pegar essas estações aqui, mas quem quiser também pode jogar ali ponto, ok? Junta aqui com polilinha, depois vocês verem. Mas, então polilinha e ponto aqui do ST, e aí você pode remover o resto. O outro aqui que falta é o VG, que é a vegetação, que a gente não vai utilizar porque é referente aqui a polígonos de classe ocupação do solo, né? Uso e ocupação do solo. Então, por exemplo, aqui tem cana, não sei o que. Isso aí é da década de 70, então hoje em dia já está totalmente desatualizado. E o último aqui, que a gente também não vai utilizar, é o Canevá. Ok? A gente vai fazer isso no layout, então a gente utiliza isso tudo lá. Então vou remover aqui. Antes de finalizar aqui, pessoal, eu coloco uma tabela aqui com uma sugestão para vocês utilizarem de forma geral das cartas, okay? Que são esses dados que a gente viu ali agora, né? HD polilinha, HP que seria anotação e polilinha, LC anotação, LM polilinha, O1 pontos, O2 pontos e polilinha, O3 anotação e pontos, PR pontos e ST polilinha ou também pontos.
Além disso, nessa tabela aqui vai ter a descrição também de várias feições que eu consegui identificar lá e que vocês também vão ter que fazer essa identificação. Então, o que eu tenho que fazer agora? É pegar esses caras aqui e jogar para dentro do filtro do dataset, ok? Então, eu posso fazer isso aqui dessa forma. Eu vou vir no meu GeoDatabase, entrar aqui no DGN 26113, que é o de Viçosa, ok? Vou clicar aqui com o botão direito, importar, filtro class múltiplo. Então, vou importar múltiplas feições aqui, camadas. E aqui uma dica, eu sugiro para vocês não abrirem do DataFrame. Vai direto lá na raiz dos dados, ok? Que às vezes costuma dar erro. Então, vai lá na conexão com a pasta, cartas IBGE, DGN que a gente está trabalhando, Viçosa, que é a carta que a gente está mexendo, e vem aqui, ó, HD, vou escolher polilinha, não vou adicionar, aí eu vou clicar aqui de novo aqui, ó, para adicionar o HP agora, vou escolher polilinha e anotação, pode deixar o Ctrl apertado aqui, anotação polilinha, ele já adicionou. Agora eu vou vir aqui em LC, desculpa, vai usar o LC, vai ser a anotação só. Depois eu vou ir no LM, que vai ser a polilinha. Então tá aqui. Agora o O1 vai ser só ponto. Depois o O2 vai ser ponto e polilinha. Então vou escolher aqui ponto e polilinha, deixar o Ctrl apertado, adicionar. O O3 vai ser anotação e ponto. O PR vai ser ponto. E nesse caso aqui a gente está usando aqui o ST. Eu estou pedindo para vocês colocarem aí, ó, polilinha e ponto, ok? Ou então só polilinha. Então estuda aqui, confere se foi os mesmos que você definiu, ok? Isso é interessante você olhar carta por carta para ver o que tem. Porque talvez se você for olhar só geral, eu tenho essa sugestão aqui. Você pode ter uma carta que não tem feição em, por exemplo, ponto de O2, por exemplo. Então você carrega isso lá sem ter nada, mas depois você vai ver que não vai ter nada, então você deleta. Mas aqui, completando, conferindo, dá OK. Ele vai carregar esses dados no filtro dataset. Depois, alguns computadores podem adicionar aqui no projeto, outros não, ok? Mas sempre interessante, se não adicionou, adiciona para você ver o que foi adicionado, confere de novo, não custa nada. Bom, pessoal, adicionou aqui, ó, DGN 26113, que é o nome do meu filtro dataset. Eu vou deletar essas outras camadas aqui, ó, remover. E aí tá aqui, ó, polilinha, que aí você pode ver que tem as curvas de nível, tem a hidrografia, tem aqui as estradas, ok? Eu não vou configurar aqui simbologia nem nada, porque aqui é meio que perda de tempo, ok? Então, o que a gente vai ter que fazer? Esse mesmo processo agora para as cartas de Teixeiras e de Viçosa, ok? Eu vou fazer aqui rápido e vou mostrar para vocês aí. Então o vídeo aqui vai ser um pouquinho mais rápido, eu vou pôr aqui uma reprodução maior.
Bom, pessoal, você pode ver aqui que são as 3 cartas aqui, DGN, que eu importei para o meu File Database, né, dentro de cada fita do dataset. Você pode ver aqui a junção aqui das cartas, como eu falei nas aulas teóricas aqui, eles não têm uma junção certa, então a gente vai ter que ter bastante edição aqui nesse processo, ok? De conexão, mas você pode ver aqui que foram importados aqui os dados, ok? Que a gente queria. Então agora a gente vai passar para outros processos aí em outros vídeos.